poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Está começando agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, gravado aqui nos estúdios do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Eu sou Natsan Matias, apresentador do programa, comigo, como sempre, o pastor Augustus Nicodemos. Olá, querido ouvinte, receba a nossa saudação e a nossa oração em nome de Jesus, pela sua vida, pela sua família. Nossa expectativa é que esse programa seja uma grande bênção para você. E nós agradecemos a audiência aqui de Goiânia e também do Brasil inteiro através dos meios de contatos que nós temos aí, WhatsApp e também e-mail. O programa de hoje atende mais um de nossos ouvintes, lá do interior de São Paulo, que prefere não se identificar. Ele pede que o programa se dedique em responder uma dúvida em torno da questão do divórcio e novo casamento. Pastor Augustus, este ouvinte pergunta, abre aspas, gostaria de pedir que comentassem sobre divórcio entre cristãos e o novo casamento, e também a postura de um pastor com relação à celebração do novo casamento entre membros de sua igreja. Ele deve ou não celebrar a cerimônia? Essa é a pergunta do nosso ouvinte, pastor Augusto. Muito bem. Vamos começar definindo o que é divórcio. Sim. A ideia do divórcio é a cessação ou a quebra ou encerramento do contrato, né, legal do casamento. Contrato esse que foi feito por ocasião da celebração do mesmo. O divórcio acontece quando as partes ou uma das partes resolvem que não querem mais continuar no estado de casados e então eles vão diante das autoridades civis constituídas, no caso do Brasil e geralmente nos países do nosso mundo ocidental, e apresentam então o seu desejo de romper o contrato, o acordo, a aliança que eles estabeleceram por ocasião do casamento. Biblicamente falando, embora para muita gente isso possa parecer apenas uma questão civil e que tem a ver com a sociedade, mas biblicamente falando, o casamento para Deus é coisa muito séria e divórcio também igualmente sério. Lá no livro do profeta Malaquias, está dito que Deus odeia o repúdio. O repúdio ali é a pessoa repudiar a sua mulher ou a mulher repudiar o seu marido e simplesmente saírem da relação. E por que Deus odeia o divórcio e o repúdio? A resposta é que o casamento foi instituído por ele e tinha como propósito durar até que a morte os separe. É o que se diz, né? É o que se diz, é durar para sempre. Esse era o propósito do casamento. É essa a finalidade. Por que Deus tinha essa perspectiva quando criou o homem e a mulher e os colocou numa relação de casados, de marido e mulher? A resposta é que o casamento é uma figura da relação de Cristo com a igreja. É o marido representando Cristo e a esposa representando a igreja. E da mesma forma como a relação de Cristo com a sua igreja é perpétua, é eterna, o casamento, como imagem terrena disso, deveria da mesma forma ser uma relação durável, não é? Uma relação que permanecesse até o fim. Por essa razão, a Bíblia olha para o casamento e, consequentemente, para o divórcio com uma atitude muito séria, né, por assim dizer. Uma vez levantaram essa questão do divórcio e novo casamento com Jesus. Lá nos evangelhos, né, onde se encontra a narrativa da pergunta que alguns fariseus fizeram, pergunta até capciosa, né? Se era lícito ao homem se divorciar da sua mulher. A resposta de Jesus foi remeter ao livro de Gênesis, dizendo, vocês não leram que Deus, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse que os dois são unidos, né, como uma só carne, e, portanto, que Deus os ajuntou, o homem não separe. Então, Jesus respondeu dizendo que o desejo de Deus e o propósito de Deus é aquele que está estabelecido lá na criação do mundo. Não é? Mas aí os fariseus não desistiram e eles perguntaram, mas lá no livro de Deuteronômio, Moisés disse que podia dar carta de divórcio. E a resposta de Jesus foi que essa carta de divórcio foi permitida por Moisés, né, naturalmente com permissão de Deus também, por causa da dureza do coração humano. Ou seja, o coração do homem é tão duro que ele é incapaz de perdoar, é incapaz de conviver, é incapaz de aceitar, de tolerar as diferenças e se manter num relacionamento com o seu marido ou com a sua esposa. Então, conhecendo a dureza do coração humano,
tendo compaixão de determinadas situações, Deus então permitiu o divórcio em alguns casos, né? Por causa da dureza do nosso coração. E Jesus explica então em que caso ele tem, esses casos, qual caso ele tinha em vista. Ele disse: se um homem largar a sua mulher, repudiar a sua mulher, não sendo por relações sexuais ilícitas, ou seja, a causa do repúdio não foi adultério, a mulher não adulterou, e mesmo assim um homem abandonou, se esse homem casar de novo, ele comete adultério. E a própria repudiada, se casar de novo, comete adultério. Com isso, Jesus estava deixando implícito que, se tivesse havido relação sexual impura, ilegal, injusta, da parte de um dos cônjuges, o segundo casamento seria possível, não seria adultério. E é com base nessa palavra de Jesus que nós entendemos que, no caso de adultério, o divórcio é possível. E, nesse caso, um segundo casamento seria aceitável. E que, então, pastores, eles estariam livres para celebrar o casamento de pessoas que estão se casando e uma delas foi divorciada e a causa do divórcio foi o adultério da parte do outro. Né? Da parte do outro. Então, nesse caso, estaria livre para casar uma segunda vez. Há pessoas alguns pastores sérios, que acham que essa passagem que eu citei, ela não dá brecha para isso. E eles vão defender que, mesmo havendo adultério, o divórcio não é permitido. Eu tenho muito medo de ser mais severo do que o próprio Jesus, não é? E eu prefiro a interpretação que vai para o lado da misericórdia, ou seja, porque quando há adultério, não é que o divórcio é obrigado. Eu, quando trato casos de adultério, nunca, divórcio é a primeira coisa que eu vou dizer. Seria o último caso. Último caso. O que nós vamos tentar fazer é trabalhar a relação para que haja perdão, para que haja arrependimento, mudança de vida, aceitação e a reconquista da confiança. Então, é esse o trabalho pastoral a ser feito. Se depois de várias tentativas, por causa da dureza do coração, e a gente entende porque a traição é uma coisa que fere profundamente. Então, não sendo possível, e a pessoa traída, ela não consegue mais perdoar. Perdoar, sim, ela tem que perdoar, mas não consegue aceitar e conviver com essa situação. Com essa situação. Então, nesse caso, o divórcio é possível e também o segundo casamento. O apóstolo Paulo, tratando de uma situação similar... Só um instante antes, deixa eu falar. Mas uma vez que a pessoa diz assim, olha, eu perdoo, mas não consigo conviver, ela não está deixando de perdoar mesmo, não? Não, você pode perdoar uma pessoa, ou seja, você não atribui mais culpa, né? Ou pelo menos você não considera aquela pessoa mais digna de castigo, você perdoa, você quer o melhor para aquela pessoa. Mas isso não significa que você necessariamente, por causa das circunstâncias, vai conseguir conviver com ela. Esquecer de uma vez determinada. Isso é o que Jesus chamou de dureza de coração. Sim. Bom, voltando lá em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo menciona uma outra situação. E aqui, essa situação contempla um casamento onde um cônjuge é crente e o outro é descrente. E o descrente resolve abandonar o lar. Ele resolve ir embora, ele simplesmente não quer ficar. Não teve adultério, não teve nada, mas o descrente simplesmente quer ir embora. Ele não quer viver mais. A gente imagina até que é porque é questões religiosas, não é? E o descrente diz, eu não quero mais ficar com você, não creio nessa sua religião, ou enfim, qualquer outro motivo. O descrente simplesmente resolve ir embora e larga a pessoa, larga o marido ou larga a mulher. Então, nesse caso, Paulo diz, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus nos chamou para a paz. Nós entendemos, e essa é a interpretação da Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão de fé adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que esse é a segunda exceção, no caso de divórcio, que permite um novo casamento. Ou seja, fechando, e agora já que eu falei, eu vou usar a Confissão de Fé. A Igreja Presbiteriana só aceita como causa válida de divórcio e novo casamento
Casamentos que forem desfeitos por causa de adultério e que não puderam ser resolvidos por causa da dureza de coração, ou casos em que a parte descrente abandona a parte crente irremediavelmente e que não tem como trazer de volta. Então, nesses dois casos, a pessoa repudiada ou a pessoa traída, ela pode se casar uma segunda vez. E, naturalmente, como pastor, né, que sou, em casos assim, nós vamos conversar com a pessoa, porque a gente sabe que onde houve adultério, há uma pessoa que traiu, uma pessoa que foi traída. Exato. Mas geralmente tem outras coisas envolvidas também, não é? Efeitos colaterais. Efeitos colaterais, então é preciso um acompanhamento, é preciso um tratamento, ajuda, aconselhamento, para que a pessoa possa entrar nessa nova relação, tendo aprendido com os erros da relação anterior. Uma das perguntas dele, então, é, no caso, como o pastor deve proceder com relação a fazer o casamento. Nesses dois casos, então, ele estaria livre para fazer. Exatamente. Eu entendo que o pastor, ele está livre para celebrar o casamento, né, religioso, quando o divórcio, a separação, aconteceu por conta de adultério ou de afastamento obstinado e irreversível, né, da parte descrente. Em ambos os casos, a pessoa sendo vítima, né? Exato, é isso. Bem, o que a gente percebe então é que quando se trata de divórcio, a Bíblia coloca um peso muito grande porque ela quer valorizar o casamento. Olha, Nathan, quando Jesus disse aos discípulos, quem largar sua mulher não sendo por relações sexuais ilícitas e casar com outra comete adultério, a reação dos discípulos foi, mas então não vale a pena casar, não é? E o que é que o Senhor disse? É isso mesmo, não é dado a todos, né? Se você não tem condição de fidelidade, não casa, né? Exatamente. Eu tenho a impressão que tem gente que seria muito mais feliz se tivesse permanecido solteiro. Pois bem, nós ficamos por aqui com esse assunto. Já já a gente volta com mais algumas informações para você. Só o amor faz pulsar mais forte o coração. Sua força é cativante, sua presença é tão marcante. Tudo muda por causa do amor. Muda o ser completamente, faz revolução. Impossível ser indiferente à inspiração. O amor é tudo, é benigno, paciente e puro. Só o amor lança luz no meio da escuridão. Só o amor faz pulsar mais forte o coração. Sua força é cativante, sua presença é tão marcante. Tudo muda por causa. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, hoje atendendo a pergunta de um ouvinte, na verdade, anônimo, né? Ele preferiu ficar no anonimato. Nosso WhatsApp para suas perguntas, 62 9638 9557. E-mail, em poucas palavras, @terra.com.br. Pastor Augustus. Querido ouvinte, eu oro que Deus abençoe o seu casamento. Não desista do seu casamento. Talvez seja necessário mudança na sua vida. Procure ajuda, procure um conselheiro, procure o seu pastor, mas não desista. Deus odeia o divórcio. Que Deus abençoe você, continue firme e até o próximo programa. Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nathan Matias.
Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.